Olá, calouro! Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Eu me chamo Rodrigo Fortes e eu sou diretor do Colégio Politécnico Unicorp, um dos maiores centros técnicos do estado de São Paulo. Se você está aqui vendo esse vídeo, parabéns! Você está inscrito no nosso curso e é fundamental que você permaneça no nosso grupo de alunos lá do WhatsApp. Não silencie o grupo nem saia dele, porque é por lá que a gente vai te passar todos os links das aulas, materiais e tudo mais. Antes de começar, eu preciso te passar 3 informações muito importantes. A primeira é que esse curso é gratuito. Sim, você terá acesso a uma série de aulas e terá acesso a todo o conteúdo sem nenhuma restrição. As aulas são liberadas sempre às 19h30 da noite, no horário de Brasília, e elas ficam gravadas por 24 horas para você poder ver e rever com toda a calma e tranquilidade. Eu recomendo fortemente que você separe agora caderno e caneta, reserve um espaço aí na sua casa onde você possa ficar mais tranquilo para absorver o máximo de conteúdo possível. Esse é um compromisso que você tem com o seu futuro profissional. E não menos importante, saiba que sim, esse curso possui certificado e ele é opcional. A nossa certificação é reconhecida em todo o território nacional. O certificado comprova que você fez o curso, vai com seu nome, CPF e a carga horária do curso, que é de 20 horas. Quando você emite o seu certificado, automaticamente você recebe uma apostila digital completa desse curso. Para isso, cobramos uma taxa simbólica, mas não se preocupe. O certificado ele não é obrigatório. Todas as aulas elas são totalmente gratuitas. No grupo de alunos que você está lá no WhatsApp, tem os prazos de até quando você pode assistir às aulas e até que dia você pode emitir o seu certificado. Caso queira a comprovação que fez esse curso, claro. Não sabemos quando haverá outra turma desse curso, por isso eu recomendo que você acompanhe as aulas sem deixar elas passarem batido. Esse é o compromisso que você tem com o seu futuro e eu e todo o nosso time acreditamos em você. Por isso estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. É isso, calouro. Seja muito bem-vindo e boa aula para você. Salve, calouros! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de papiloscopia forense. Essa aula é a base para você entender como funciona um dos métodos mais eficientes de identificação que nós temos na atualidade, que são as digitais. E eu tenho um recado para te dar. Assista às minhas aulas na sequência certa, porque cada uma delas se complementam. Então aproveita para assistir as aulas, pegar o conteúdo, resumos, porque em breve não haverá mais como você ter acesso a todo esse acervo de conhecimento que eu vou passar aqui para você, tá? Bom, nessa primeira aula nós vamos abordar a definição da papiloscopia, dactiloscopia e quiroscopia. A gente vai falar dos seus detalhes, das suas diferenças. Nós também iremos falar dos princípios fundamentais da papiloscopia. Vamos falar da individualidade, universalidade, perenidade e também vamos mergulhar pela biologia das impressões digitais. Então a gente vai entender como que é o desenvolvimento dos desenhos papilares. A gente vai trocar uma ideia sobre fatores genéticos,
também fatores ambientais, né? E até mencionar um estudo de caso aqui para vocês começarem a pegar um gostinho por essa área que atrai tantas pessoas. É importante você saber que essa é uma aula base da papiloscopia. Então, durante o período desse curso, para ser mais específico, na segunda e terceira aula é onde eu vou mostrar mais práticas da papiloscopia, em especial a terceira aula. Então, não pule os conteúdos, faça um esforço de estar aqui, porque a papiloscopia é uma área muito bem remunerada, tá? Então hoje os salários eles passam de R$ 4.500, então é legal você ter esse tipo de conhecimento e saber os contextos não só históricos, mas práticos, né? Como que faz para chegar numa cena de crime e fazer a coleta de uma impressão digital para tentar identificar aquela possível pessoa que cometeu aquele delito, né? Então tudo isso faz parte aí dessa maratona de 4 aulas que nós teremos pela frente, beleza? Então, antes da gente se aprofundar na papiloscopia, eu vou contextualizar o seguinte: a nossa área de estudo, né, é o campo forense, é a ciência forense. E hoje existem diversas técnicas e diversas disciplinas envolvidas quando se trata de identificar uma pessoa, identificar um indivíduo, seja em situações rotineiras ou em cenários mais complexos, né, como investigações criminais, desastres de grande escala também. Então, para que a gente identifique uma pessoa, a gente tem vários métodos. E eu vou falar de alguns deles aqui, porque talvez você ache que só exista a papiloscopia para fazer o reconhecimento de um indivíduo, né? Porque a papiloscopia ela é utilizada tanto em pessoas vivas quanto em pessoas mortas também, ou em objetos, né? Para tentar achar ali o fundamento de quem deixou aquela marca. Então, a gente tem outros recursos também, né? Por exemplo, a odontologia forense. É legal você saber que existe. Uma das técnicas de identificação faz parte da odonto e envolve o estudo da dentição, das estruturas orais para a identificação de uma pessoa. Assim como as nossas impressões digitais, cada pessoa tem uma dentição única, uma arcada dentária única, e tudo isso pode fornecer pistas muito valiosas sobre a identidade de uma pessoa, tá? Um exemplo é que a odonto forense ela pode ser empregada em desastres de grande escala, onde as vítimas podem ficar irreconhecíveis, as impressões digitais podem não ser possíveis de ser coletadas, né? Então, nesse caso, dá para utilizar ela para identificar corretamente as vítimas. No caso de um avião, tem uma queda de uma aeronave, os corpos ficam carbonizados, por exemplo. Torna-se impossível fazer a coleta papiloscópica, né? Fazer o reconhecimento dessas pessoas pelas digitais. Pela estrutura da arcada dentária, saber se a pessoa tem algum implante, se ela tem alguma cárie, se ela tem algum canal, tudo isso pode contribuir para, vamos dizer assim, conseguir definir quem é quem naquele desastre de grande escala, tá? Também pode ser utilizada a odonto na investigação de crime, por exemplo, marcas de mordidas, né, deixadas em vítimas ou em objetos também que podem ser encontrados na cena do crime. Tudo isso pode ser comparado com a dentição desse suspeito e aí a gente estabelece uma ligação entre o suspeito e a cena do crime, tá? Outra forma também que a gente tem de identificação é a antropologia forense. A antropologia ela já é diferente, ela é um campo que se ocupa ao estudo dos restos mortais. Então a gente aplica na antropologia os princípios da física, né, da estrutura física ali daquele corpo para fins legais, tá? A antropologia forense ela vai ser utilizada quando tem um corpo em estado avançado de decomposição, um corpo que foi carbonizado também, mutilado, ou em alguns casos um corpo que chegou até a ser reduzido a apenas o esqueleto. Nesse cenário fica impossível a gente coletar impressão digital, né? Porque elas podem não estar disponíveis e os antropólogos eles conseguem determinar a partir dos restos esqueléticos a idade,
o sexo, a altura, a etnia. Dá para identificar também possíveis traumas ou doenças que a pessoa possa ter sofrido em vida, tá? Então eles são especialistas em analisar sinais de trauma esquelético e aí que pode determinar também ou ajudar a determinar a causa da morte ou a natureza daquele incidente, tá? Embora a antropologia forense possa parecer bastante distante da papiloscopia, elas são complementares, tá? Então, em várias situações, a combinação dessas técnicas é crucial para resolver um caso forense, beleza? Um outro recurso que nós temos aqui também é o DNA forense. A análise do DNA é uma das técnicas de identificação mais precisas e é muito utilizado atualmente, tá? O princípio do DNA forense é que cada pessoa, exceto gêmeos idênticos, ela possui um conjunto único de DNA. E esse DNA ele pode ser extraído de diversas fontes, né? Células da pele, sangue, sêmen, saliva e outros tecidos corporais também. Em situações onde o corpo está em um estado de decomposição avançado, os cientistas forenses eles podem utilizar o DNA mitocondrial encontrado na mitocôndria das células, que é mais resistente à degradação do que o DNA nuclear, né? E ele pode ser extraído de tecidos menos preservados, beleza? Então, inclusive tem análise de restos de cabelos e também de unhas, tá? Então, os cabelos e unhas eles podem ser fontes valiosas de DNA, principalmente quando outras fontes ali não estão disponíveis, tá? O próprio cabelo ele pode reter o DNA por muito tempo após a morte, principalmente se ele estiver protegido do ambiente de alguma forma, né? Como dentro de um chapéu, debaixo de algum objeto. Então a parte do cabelo que é mais provável de reter o DNA é a raiz, tá? Já as unhas, especialmente as unhas do pé, elas podem também reter o DNA por longos períodos após a morte, porque se as unhas forem cortadas logo após a morte, as células da pele sob a unha, elas ficam preservadas, tá? Agora que a gente já explorou os diferentes métodos de identificação, como a odonto, antropologia, análise de DNA, a gente entra no ponto-chave da nossa aula, que é a papiloscopia. Então agora você já sabe que esses outros contextos forenses existem e podem se entrelaçar em prol de uma investigação, tá? Então, em todas essas formas de investigação, tem algo em comum. O objetivo é estabelecer a identidade de uma pessoa. Essa pessoa pode estar viva ou morta, e lógico, né, com o maior grau de certeza possível. A papiloscopia, calouros, ela é uma ferramenta incrível e ela justamente tem, né, através de várias técnicas e análises, a possibilidade de você até buscar em um banco de dados a identidade de uma pessoa. E a gente vai abordar tudo isso aqui, tá? Para contextualizar, eu preciso explicar para vocês a definição de papiloscopia, dactiloscopia e quiroscopia. Tem detalhes e diferenças desses três pontos aqui, tá? Então são áreas distintas, porém elas são interrelacionadas, fazem parte da ciência forense, né? A ciência forense trata da identificação de indivíduos com base em características únicas e imutáveis presentes na pele, tá? A papiloscopia, calouros, de maneira mais simples, ela é o estudo dos padrões de cristas papilares, que são características únicas da pele humana, encontradas não apenas nas pontas dos dedos, mas também nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Esses padrões, eles são determinados durante a gestação e eles permanecem os mesmos por toda a vida, tá? Aqui é importante a gente notar que
embora as impressões papilares sejam únicas para cada indivíduo, também podem existir diferenças genéticas, né, que a gente pode observar. Por exemplo, tem alguns estudos que indicam que certos padrões de impressões digitais podem ser mais predominantes em determinados tipos de populações étnicas, tá? Então, é uma área de pesquisa que está em constante evolução, né, e está sempre acrescentando um conhecimento a mais aí para o campo da papiloscopia, tá? A dactiloscopia é uma subcategoria da papiloscopia. Ela foca especificamente na análise de impressões digitais. Você vai entender a diferença aqui, tá? Ao longo dos anos, a ciência da dactiloscopia evoluiu muito. Agora, não é só o padrão das cristas papilares que é analisado, mas também a presença de poros sudoríparos que se abrem nessas cristas, né? O que pode fornecer um nível adicional de detalhe e aumentar a precisão da identificação de uma pessoa. Rodrigo, você tem imagens para me mostrar o que são poros? Você sabe o que são poros, a gente tem poros na nossa pele, mas eu vou mostrar aqui ao longo da aula uma imagem bem aproximada do poro das cristas papilares para que vocês possam apreciar, beleza? Fica mais fácil, tá? Então, quando eu trouxer aqui um conteúdo técnico, geralmente vai ter uma imagem para complementar. A dactiloscopia ela evoluiu bastante com o advento principalmente dos scanners de impressão digital, da biometria. Todo mundo sabe o que é biometria, né? Quando você vai passar numa catraca, tem ali a análise biométrica. Então, tudo isso tá sendo trazido para esse contexto da ciência forense. Por exemplo, as impressões digitais agora, elas já estão sendo utilizadas para identificação da identidade em dispositivos eletrônicos, em sistemas de segurança. Hoje a gente já tem cofres, né, que utilizam a dactiloscopia para desbloqueio, e enfim. Aí nós temos a quiroscopia. A quiroscopia ela já estuda as impressões das palmas das mãos. Quem nunca viu num filme, né, o cara chega em uma prisão lá de segurança máxima e a porta só abre quando ele faz o scanner da mão completa. Então a quiroscopia ela é mais completa do que apenas a dactiloscopia, né? Então, basicamente, os investigadores eles começaram a perceber que, devido à maior superfície da palma da mão, a probabilidade de uma palma entrar em contato e deixar uma impressão em uma cena de crime é, em muitos casos, maior do que a de um dedo, tá? A palma da mão ela contém mais informações do que as pontas dos dedos. Tem padrões também de cristas, tem padrões de sulcos, tem outras características, né, como cicatrizes, calosidades, tem a relação do tamanho entre os dedos e a palma da mão. Tudo isso é muito útil para a identificação, beleza? A quiroscopia ela também inclui o estudo das linhas palmares, embora essas linhas não sejam únicas para o indivíduo, mas elas ajudam a reduzir a lista de possíveis correspondências, tá? Então, para concluir aqui, começar o conteúdo de verdade, a papiloscopia, dactiloscopia e quiroscopia, elas formam uma tríade. Elas formam um conjunto de técnicas que trabalham para a identificação precisa dos indivíduos, né? Seja num contexto forense, como cenas de crime, ou em contextos civis, né? Como autenticação de identidade e afins. Professor, mas por que os peritos papiloscópicos, eles coletam mais as digitais das mãos do que dos pés? Talvez isso seja óbvio para você, mas talvez não. Primeiro, a gente precisa entender que as impressões digitais palmares se referem às mãos e plantares se referem aos pés, tá? Tanto das mãos quanto dos pés contém essas cristas papilares únicas e pode ser utilizado para identificar um indivíduo, só que a sua aplicação
na coleta, na vida real ali, já é meio complexa, né? Primeiro, frequência de contato. A gente já tem um problema de frequência de contato. Na nossa vida cotidiana, a gente usa as mãos muito mais frequentemente do que os pés para interagir com o ambiente, né? A não ser que você esteja descalço. Mas isso significa que as impressões palmares vão ser muito provavelmente deixadas de uma cena do crime do que as plantares, né? Muito difícil aí, não é impossível, mas é muito difícil de encontrar impressões plantares em cena. Questão também de facilidade de coleta. Coletar impressões digitais da mão é muito mais fácil, muito mais rápido do que dos pés. Porque a mão é acessível, você não está utilizando meia. A estrutura do pé também tem as suas curvas, tem os seus contornos. Tudo isso pode tornar a coleta de uma impressão plantar muito mais desafiadora, né? E também não é uma coisa muito higiênica, vamos combinar, né? Imagina você entrando num Detran e tendo que tirar o sapato para fazer uma coleta de digital dos seus pés. Não é legal, né? Tem a qualidade das impressões também. As impressões digitais das mãos, elas fornecem uma imagem muito mais clara, muito mais detalhada do que as impressões plantares. Por quê? Porque na mão a gente tem uma quantidade de glândulas sudoríparas muito maior. Então aumenta a probabilidade de deixar uma impressão visível, tá? Quem aí tem sudorese na mão, a mão fica suando, né? Toda hora você fica esfregando ela na calça porque tá sempre suando, então isso é uma oleosidade natural da pele que a gente vai explorar aqui em cena de crime, tá? Por isso que às vezes a pessoa põe a mão na maçaneta lá e fica a digital. Inclusive vou mostrar uma técnica, né, de um pó específico que ele traz essa impressão digital à tona, né? Ele consegue capturar esse registro. Vou mostrar para vocês. Tem também a parte de banco de dados, né? Existem muito mais registros de impressões digitais das mãos do que dos pés nos bancos forenses, nos bancos de dados forenses. Então isso facilita a correspondência de impressões que vão ser encontradas em uma cena de crime com os suspeitos conhecidos, tá? Então a coleta de impressões plantares não é um procedimento padrão na maioria dos processos de registro ou de identificação, tá? Então não tem tantos meios para comparação. Bom, isso não significa que as impressões plantares sejam inúteis, tá? Em alguns casos, especialmente quando outros tipos de evidências estão ausentes ou são inconclusivas, as impressões plantares, elas podem fornecer informações valiosas também, tá? Crimes que envolvem atividades ao ar livre, como correr, caminhar, escalar, as impressões plantares podem ser particularmente úteis. Mas, na maioria das situações, as palmares são mais facilmente coletadas, analisadas e correspondidas, e é por isso que é a preferida por muitos papiloscopistas, quiçá quase todos eles, tá? Bom, vamos lá. Contexto histórico. Como que surgiu esse negócio de papiloscopia, né? Por causa de dois caras muito inteligentes, né? Que é o Francis Galton e o Juan Vucetich. Não gosto de falar o nome dele, Vucetich, porque é estranho, mas, né, é necessário. O estudo das impressões digitais, a aplicação da papiloscopia é uma coisa que vem desde a antiguidade, né? Então, desde os babilônicos, os chineses antigos, então eles já usavam as digitais para algumas finalidades, beleza? Então, na era pré-moderna da papiloscopia, durante a dinastia Qin, por exemplo, na China antiga, as impressões digitais elas foram usadas em cerâmicas, lajes de argila, como uma forma de assinatura do artesão. Esse uso de impressões digitais naquela época não se baseava num conhecimento científico, né? Vou colocar minha digital aqui para deixar registrado que fui eu que fui o autor dessa obra. Não, eles tinham uma
intuição, né? Eles tinham uma percepção intuitiva de que aquelas impressões digitais eram pessoais e por isso elas poderiam ser usadas para identificação daquela pessoa, tá? Então, o entendimento científico das impressões digitais, ele só começou a surgir no século XIX. E aí esse Francis Galton, ele é um britânico, ele é também polímata. Para você que não sabe, polímata é um cara que estuda várias ciências, né? Então ele era um aspirante ali em estudar vários tipos de ciências diferentes e ele era primo de Charles Darwin, tá? Esse Galton, ele estava muito interessado na hereditariedade e na variação individual da parte das papilas dérmicas, né? Então, tudo isso levou ele a estudar mais sobre as impressões digitais. Ele foi o primeiro a fazer um estudo científico, sistemático, aprofundado sobre as impressões digitais e ele publicou as descobertas dele. Então, cara, faz tempo isso, né? As contribuições dele são fundamentais até hoje, né? E ele estabeleceu naquela época 3 princípios da papiloscopia, tá? O primeiro princípio, unicidade. O segundo, imutabilidade. E o terceiro, classificação sistemática. Então, os pilares hoje da papiloscopia, tá? Então, enquanto Galton estava avançando ali nos seus estudos da ciência das impressões digitais, do outro lado do mundo, lá na Argentina, o Juan Vucetich, ele estava explorando o seu potencial prático da papiloscopia. O Vucetich, ele era um imigrante croata, ele viu o potencial das impressões digitais para identificação principalmente criminal. Ele desenvolveu o seu próprio sistema de classificação das impressões digitais, que também é utilizado hoje em muitos países de língua espanhola, tá? Então, a importância do trabalho do Vucetich veio à tona em 1892, num caso chamado Francisca Rojas. Lubrificar a garganta, né? Então, esse caso da Francisca Rojas é historicamente relevante. Por quê? Porque marcou a primeira vez em que as impressões digitais foram usadas para resolver um crime. Esse marco aconteceu lá em 1892, sob a direção desse Juan Vucetich, e ele era um policial e pioneiro em impressões digitais, tá? O crime aconteceu em Necochea, uma cidade lá da Argentina. Francisca Rojas era uma mãe solteira, vivia com seus 2 filhos pequenos, e aí um dia os corpos das crianças foram encontrados brutalmente assassinados, e Rojas foi encontrada com ferimentos superficiais, alegando que um vizinho tinha cometido o crime, tá? O suspeito, que era um homem chamado Velasquez, ele foi preso. Só que ele negava o envolvimento, ele falava, não fui eu, não fiz isso, estou sendo condenado aqui de maneira injusta. E apesar da pressão, não havia provas concretas para condenar ele, tá? Durante a cena do crime, foi encontrado uma impressão digital manchada de sangue em uma porta. Mas naquela época as impressões digitais ainda não eram oficialmente usadas como evidência, tá? Foi então que o nosso brilhante Juan Vucetich entrou em cena. Ele já estava desenvolvendo um sistema de identificação baseado nas impressões digitais que ainda não tinha sido testado em campo, tá? E aí ele foi chamado para ajudar no caso e ele decidiu usar essa oportunidade para aplicar o seu método, beleza? E aí, o Vucetich, ele comparou as impressões digitais dos filhos de Rojas, ele comparou com o Velasquez e da própria Rojas, que é a mãe, né, com a impressão encontrada na porta,
E ele descobriu que a impressão manchada de sangue correspondia exatamente à da mãe e não à do rapaz, né, do Velázquez, e nem era das crianças. Então, com essa evidência, ela foi interrogada e ela acabou confessando o crime. Ela havia matado seus filhos e se auto-infligido ferimentos na tentativa de incriminar o vizinho dela. Então esse caso marcou a primeira vez em que as impressões digitais foram usadas para resolver um crime e forjar uma confissão, né? Então isso pavimentou um caminho para o uso da papiloscopia na justiça criminal, beleza? Aí depois no século XX teve a adoção generalizada da papiloscopia, todos os departamentos de polícia e agências forenses ao redor do mundo começou a utilizar. O foco mudou para o aprimoramento dos métodos de coleta, análise e a comparação de impressões digitais evoluiu também, e isso tudo levou ao desenvolvimento de sistemas de identificação automatizados de impressões digitais, que a gente chama hoje de AFIS, beleza? É a sigla AFIS. E esse sistema automatizado de identificação de impressões digitais, ele usa algoritmos bem complexos aí para comparar e combinar impressões digitais. Rodrigo, eu não entendi. Bom, se você já usou o Tinder, você sabe como é que funciona, né? Então o Tinder, você vai passando ali o rosto das pessoas, né? O perfil das pessoas, e aí a hora que você acha uma pessoa que você, né, visualiza que pode ter algum nível de compatibilidade com você, você dá um like. Se essa pessoa também achar que você é compatível, o que vai acontecer? Vai criar um match. Então deu um match, né? Quer dizer que houve uma combinação. Então esse sistema automatizado de impressão digital, ele nada mais é do que um Tinder das impressões digitais, a grosso modo, né? Então ele vai buscar dentro de um banco de dados quem é compatível, né, com aquela impressão digital que a gente está colocando ali no sistema naquele momento, beleza? No slide de vocês vai aparecer agora uma imagem justamente do sistema, né, automatizado aí que tenta fazer esse match, perfeito? Então, a papiloscopia é o resultado de uma mistura de avanços científicos, desenvolvimentos tecnológicos, demandas práticas, né? Então, graças aos esforços aí combinados do Galton, do Vucetich, tem outros inúmeros cientistas também, detetives, engenheiros ao longo dos anos. Então eles contribuíram, né, para essa ser uma ferramenta essencial na identificação humana e na resolução de crimes. Então vamos falar agora, calouros, dos princípios fundamentais da papiloscopia: individualidade, universalidade e perenidade. Tá tudo certo por aí, né? Até agora tá ok. Tomar mais um golinho de água. Perfeito. Então vamos lá. A papiloscopia, vocês já sabem agora que ela analisa e utiliza os padrões de cristas papilares para a identificação de uma pessoa. Esses padrões são conhecidos como impressões digitais. Uma das formas mais eficazes de identificação é a biometria. E aí, o primeiro princípio, que é a individualidade, estabelece que cada padrão papilar é único para cada indivíduo. Não existe nenhuma impressão digital igual a outra. Não existe nenhuma impressão digital que seja idêntica a outra. Esta unicidade, ela é tão profunda que nem mesmo gêmeos idênticos que compartilham o mesmo material genético, que possuem várias coisas similares, eles não têm as impressões digitais iguais. Aí vem a universalidade. Esse princípio estabelece que todos os seres humanos
possuem cristas papilares nas pontas dos dedos, palmas das mãos e plantas dos pés. Então esse é um traço universal. Ele está presente em todas as pessoas, independente da idade, do sexo, da etnia. Esses padrões não só melhoram a nossa capacidade de tato, né? Então, para que serve basicamente essas digitais? Para que a gente tenha uma superfície menos deslizante nas nossas mãos, né? Quando você já pegou um copo e ele deslizou, geralmente o copo está molhado. Então, esses padrões eles melhoram a nossa capacidade de tato, tá? Mas servem também para fornecer uma marca única e individual. Os padrões básicos, calouros, de cristas papilares, eles podem ser categorizados em 3 tipos: arcos, presilhas e verticilos. Embora essa classificação possa parecer simplificada, ela forma a base dos sistemas de classificação mais avançados que a gente tem em uso hoje. Na imagem aí do slide, vocês estão vendo, né, 4 tipos de digitais que pertencem a esses 3 padrões, né, esses 3 tipos aí, de cristas papilares. Então tem o arco, presilhas, que aí se enquadra a presilha interna e presilha externa, e o verticilo, beleza? Rodrigo, eu quero entender melhor sobre isso. Calma, isso aqui é só uma introdução, tá? Então a gente vai mostrar mais de perto ainda esses padrões de digitais. E vocês, antes dessa aula acabar, vocês vão saber pelo menos o básico, tá? O terceiro e último princípio, que é a perenidade, ela diz que uma vez formado as suas digitais durante a fase embrionária, esses padrões de cristas papilares, eles permanecem inalterados ao longo da vida de um indivíduo, né? Então, não importa se você envelhece, as suas digitais são as mesmas desde quando você nasceu. A diferença é o tamanho, né? Que elas vão, conforme você vai crescendo, elas vão expandindo proporcionalmente. Então, você não tem como machucar, por exemplo, a primeira camada da pele e nascer um outro padrão de digitais, tá? Isso não existe. Então, as cristas papilares, elas estão marcadas ali na derme, né? Que é a segunda camada da pele, que não muda após a nossa formação. Mesmo se você danificar, cortar, queimar, desde que a derme não seja danificada, essas cristas papilares, elas vão se regenerar no mesmo padrão original, tá? Então essa constância combinada com a individualidade e universalidade, ela torna as impressões digitais um meio de identificação muito preciso, tá? Inclusive, eu vou mostrar práticas da papiloscopia nesse curso, como coletar digital de cadáveres putrefeitos, carbonizados, como fazer a coleta de digital em superfícies, vasos de flores, copos, qualquer coisa, tá? Então calma, que essa primeira aula é só o começo disso tudo. Aproveitando que eu estou falando das camadas da pele, aqui está um exemplo de que as papilas dérmicas estão presentes nas 2 camadas mais superficiais da nossa pele, que é a derme e a epiderme. Então a nossa pele, ela é composta de 3 tipos de camadas, que é a derme, epiderme e hipoderme, tá? Então a hipoderme já está mais abaixo ali, né? Já é bem próximo da área onde tem uma gordura. Então a derme e a epiderme é onde preserva esses padrões papilares. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, que vai rodar agora, sobre a coleta justamente da impressão digital dessa segunda camada da pele de um corpo que foi carbonizado. Olha só esse vídeo. Eu tenho ainda a derme preservada e eu posso hidratar ao ponto de recuperar a impressão digital. Mas neste caso, eu tenho a mão direita praticamente preservada, por mais absurdo que possa parecer para um leigo. Mas para um perito em papiloscopia, ele só pode dizer que não tem condições depois de esgotar as possibilidades nesse caso. A mão esquerda, nesse caso,
nós podemos observar que ela não ficou toda contraída, mas não houve queima total. Há partes que podem se preservar, preservadas com queima. Nós temos aqui, ó, ao palpar, perceber que a epiderme está se soltando. Vou fazer uma incisão só para comprovar. Aqui eu tenho toda a epiderme do polegar, que eu posso recuperar na face externa ou na face interna, a coleta. Muito legal, né, calouros? Então, isso é a utilização da papiloscopia em prol da ciência forense, beleza? Então, além desses 3 princípios que eu falei agora, vale a pena a gente notar que a papiloscopia ela tem outros sistemas sofisticados também. E aí tem a parte de algoritmo que captura, que armazena, que compara essas impressões digitais. Porém, ainda precisa da intervenção de um ser humano, tá? Ao longo dessas aulas vocês vão ver o que são minúcias das papilas dérmicas, né? Que são as marquinhas específicas. Eu vou mencionar isso mais na segunda aula, que já tem uma pegada mais prática, né? Então, ainda precisa de um perito especializado nessa parte de papiloscopia para confirmar que o sistema deu aquele match de fato, beleza? Agora, calouros, a gente vai falar rapidamente aqui da biologia das impressões digitais, tá? O desenvolvimento dos desenhos papilares influenciados, né, pelos fatores genéticos, também pelos fatores ambientais. Então, a história das nossas impressões digitais, vocês já sabem que começa na nossa vida intrauterina, né? Eu já falei isso. Só que, para ser mais específico, começa lá entre a 10ª e a 24ª semana de gestação. Nesse período ocorre o desenvolvimento das cristas papilares. Então, tudo isso gera os nossos padrões únicos de impressões digitais na camada basal da epiderme do embrião ali que está em desenvolvimento, tá? Então, por que isso acontece? É através de um processo, né, chamado proliferação celular. As células da camada basal da pele, que é composta por células germinativas em constante processo de divisão e movimento, elas vão se dividindo e elas vão empurrando as células mais velhas para cima. E é por isso que fica essas ondinhas na nossa pele, tá? Que a gente chama aí de cristas, né? Tem as depressões também, que a gente chama de sulcos. Essas cristas e sulcos, elas se organizam em padrões únicos, padrões complexos, e aí cria as digitais que a gente associa à identidade humana, tá? E aí tem uma questão também, a influência de fatores genéticos é uma coisa que também ajuda a determinar os padrões das cristas papilares, beleza? Então, por exemplo, os genes influenciam se uma pessoa vai desenvolver padrões de arcos, se ela vai desenvolver padrões de presilhas ou de verticilos, tá? Tem outra coisa também que afeta o número de cristas, que é o líquido que tem ali, o fluido, né, amniótico dentro do útero, beleza? Então, tudo isso causa uma pressão, né? A posição do feto no útero, a direção dos dedos da mão também, tudo isso contribui para a definição do desenho final das cristas papilares. Então, tudo isso exerce uma influência suficiente para garantir que mesmo gêmeos idênticos que compartilham a mesma composição genética tenham impressões digitais distintas. Então é por isso que às vezes o feto ali está encostado, pode até estar com a mão encostada nele mesmo. Isso já influencia
no padrão da impressão digital, tá? Por que eu cheguei tão longe? Para justamente contextualizar que realmente não existe possibilidade de ter digitais iguais em gêmeos idênticos, ok? Então, isso vem desde a nossa configuração aí embrionária, tá? Então, tem as minúcias, como eu já falei, que são as bifurcações, terminações, tudo isso vai sendo afetado pela pressão do fluido amniótico e, enfim, posição do embrião no útero, perfeito? Então, uma vez formadas, né, essas digitais elas têm uma estabilidade, elas permanecem aí ao longo da vida e, obviamente, a compreensão da biologia das impressões digitais, do complexo aí de fatores genéticos também, é uma coisa que ainda vem sendo estudada hoje em dia. Então, todo esse conteúdo define a base da papiloscopia e é por isso que ele está nessa primeira aula, para que você saiba exatamente que existem fatores genéticos e entender, né, essa linha temporal da papiloscopia e como que ela foi surgindo. Não foi uma coisa do nada, né? Nossa, olha só o dedo da fulana de tal, vamos ver se é igual a de uma outra pessoa. Não, foi uma coisa que foi evoluindo ao longo do tempo até virar o que, né, nós temos aí hoje em dia, que é uma técnica extremamente precisa. Na aula de amanhã nós falaremos das classificações básicas e detalhadas da papiloscopia. Então a gente vai falar mais profundamente sobre os arcos, as presilhas e os verticilos. A gente vai falar da parte detalhada ulnar, radial, simples, composta, acidental. A gente vai entrar mais na análise dos padrões, das minúcias e dos pontos característicos que fazem o match aí do sistema integrado da papiloscopia que nós temos à nossa disposição hoje, e vamos fazer uma classificação e análise de impressões digitais que vocês vão junto aqui comigo me ajudar a desenrolar, beleza? Então, calouros, essa foi a nossa primeira aula. Lá no grupo de alunos estaremos disponibilizando o material de resumo dessa introdução à ciência forense da papiloscopia. Conto com vocês para a aula de amanhã. Forte abraço e até lá!